RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Sem fronteiras para sua audiência pelo site rdctv.com.br ou pelas nossas lives no Twitter, no YouTube e principalmente no Facebook. Quero convocar a nação tricolor, convocar a nação colorada desde já nos ajudar aí. Esse programa é seu, é o programa dos torcedores do Grêmio e do Internacional nas noites de domingo aqui na RDC TV. Então compartilha lá, facebook.com/RDCTV Digital. Vai compartilhando à vontade a nossa live e comente, exponha a sua opinião à vontade, porque o seu recado, a sua opinião lá na nossa live, ela aparece aqui no rodapé do seu vídeo. Então você vai mandando o seu comentário, vai expondo a sua opinião e ela vai passando aqui abaixo durante o programa, durante o debate. Você é o nosso principal debatedor aqui das noites de domingo. E também você participa conosco no Twitter usando a hashtag RDC nos acréscimos e pelo WhatsApp da RDC. O RDC Zap, o número está aqui no seu vídeo para você mandar sua mensagem à vontade. E a gente começa apresentando a nossa bancada qualificada dessa noite. Estamos aqui ao vivo com 2 torcedores do Grêmio, 2 torcedores do Inter e eu começo apresentando os torcedores do Internacional que estão felizes, estão sorridentes e para isso a gente solta agora o hino do Esporte Clube Internacional composto por Nelson Silva. Sobe o som aí, Marcelinho. Glória do Desporto Nacional, o belíssimo hino do Internacional para alegrar a noite dos colorados que estão em festa por essa vitória tão importante. A gente vai mostrando aqui o som do hino do Inter, esta nossa querida torcida, nossos convidados especiais dessa noite para esse debate que promete pegar fogo aqui no Nos Acréscimos. André Flores, muito boa noite, bem-vindo. Obrigado, Júlio. Quero dar uma boa noite para toda a audiência da RDC, em especial os torcedores do Inter, e dizer, Júlio, esse é o Brasil que eu quero. O Internacional vencendo o Clássico, o Internacional na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu quero morar nesse Brasil pra sempre. Só não vai mandar o teu vídeo pra outra lá, né? Manda aqui pra RDC, o teu Brasil que tu quer pro futuro. Esse é o Brasil que eu quero pro futuro, é o Internacional tetracampeão brasileiro. Teu semblante tá diferente, faz tempo que eu não te vi assim, animado, alegre, com essa cutis limpa aí. Isso, tô com a pele boa hoje. Muito bom. Quero apresentar também aqui pela primeira vez conosco nos estúdios da RDC TV, meu amigão, radialista, comunicadora da Rádio Alegria, a Rádio do Coração, o homem que comanda os modão do Ido por aí. É verdade. Alex Antônio, boa noite. Júlio, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, telespectadores. Tô feliz da vida, Júlio. Feliz da vida. Uma vitória legal do Inter. Apesar de não ter sido um jogo, de repente, aquele jogo que a gente esperava que fosse. Mas 1-0 é goleada pra nós. Hoje dá pra bastante mudar a trilha feliz. sonora, não vai ser aquele modão de arrastar o chute nas costas. Não, hoje vamos mudar. Alto astral, pra cima. Hoje é de festa. Pra cima. Hoje o 10% aumenta. Chega de sofrência. Chega de sofrência. Hoje o 10% aumenta. E falando nisso, eu sempre uso aquele trocadilho, né? A gente sente uma saudade nível hard dessa audiência aqui da RDC TV, mas pra nossa alegria, mais um domingão aqui no Nos Acréscimos. Agora a gente troca a trilha, a gente muda o hino e agora nós vamos ouvir o belíssimo hino do Grêmio Futebol Porto Alegrense, composto pelo mestre Lupicínio Rodrigues. Até a pé nós iremos para o que der e vier. Sobe o som aí, Marcelinho. Hino do Grêmio, para nós animarmos a torcida do Grêmio, que mesmo com a derrota não se entrega, está focado na Libertadores da América. E a gente quer apresentar aqui os nossos convidados especiais, essa dupla fantástica dessa noite, pela primeira vez no Nos Acréscimos, mas é nosso parceiro aí de outros programas, grande Lucas Von Silveira. Boa noite. Boa noite, valeu, Júlio. Um abraço a todos aí que estão acompanhando. E queria dizer que, né, uma noite ruim para os gremistas, mas tudo vai dar certo. Relaxa, tudo vai dar certo. O Tetra vem, mas é outro. Beleza, grande Lucas. A gente falou agora do sertanejo, né? Do modão aqui do Alex Antônio. Agora a gente vai falar do homem que arrasa nas pistas das noites de Porto Alegre. Grande DJ Márcio Ferraz. Boa noite. Júlio. Muito boa noite, audiência qualificada da RDC TV, Nos Acréscimos. Não existe terra arrasada, só perdemos 3 pontos. O nosso pensamento é outro, não estamos esperando nada há 40 anos, fomos campeão ano passado, né? Então, segue o baile.
Olha aí, segue o baile. Falando isso, que eu mandar um abração pro nosso amigo Diego Castilho, lá da UDSPAR Porto Alegre, tá sempre ligado com a gente aqui na audiência, sim. Gente finíssima. Um abração pro Diego Castilhos. Se ele é gremista, é colorado. O Diego é colorado. O Natão tá mais feliz ainda hoje, Márcio. Um abração pro Diego, pra você ligado com a gente. Já apresentados aqui os nossos convidados dessa noite. Nesse nosso primeiro bloco super especial, quero chamar muito aqui a sua interatividade. Senhores, só pra gente adiantar aqui o nosso assunto antes do intervalo. Além do gol do Edenilson, além da jogada do Wendel, dos 90 minutos, a gente vai falar de deu muita confusão. E o Lucas aqui, que é muito influente aí no Twitter, adianta pra nós um drop aí do que tá rolando no Twitter, a confusão pós-coletiva do Renato. A confusão, na verdade, vem do início do ano, né? Eu acho que com os ânimos ali aflorados, ressuscitaram temas de gauchão e de outros grenais. Eu acho que o rolo o furo é mais embaixo, digamos assim. É uma repercussão muito grande que a gente vai ter de toda essa polêmica, a declaração do Renato, que pegou fogo demais. Tem tweet também do Odorico Roman, ex-vice-presidente do Grêmio, muita polêmica, além das 4 linhas, a gente vai repercutir muito, mas a gente faz uma parada bem rápida agora e nós voltamos em instantes pra valer mesmo, aqui em mais uma edição do Nos Acréscimos. Vai compartilhando aí, hashtag RDC Nos Acréscimos, compartilhe à vontade, a gente quer bater o recorde hoje de audiência do nosso Nos Acréscimos, abrindo a noite de muito futebol aqui da RDC TV. Fique conosco, a gente volta já! Estamos de volta com Nos Acréscimos ao vivo, com toda a repercussão pós-Grenal 417. É aqui na TV dos Gaúchos, que conecta todos os gaúchos, aqui na nossa RDC TV, abrindo essa noite de muito futebol. Começa com Nos Acréscimos, depois a gente passa a bola pro Cadu Oliveira, que comanda também o Dois Toques especial de domingo. Enfim, é muito futebol, futebol raiz, futebol gaúcho, dupla Grenal é aqui ao vivo na RDC TV. Antes de a gente começar o nosso debate mesmo, eu quero trazer aqui alguns recados já que já estão chegando no nosso WhatsApp, o nosso RDC Zap, o número vai aparecer aqui no seu vídeo para você interagir à vontade conosco. E aí, Júlio Lemos, estamos aqui no Parque Humaitá, pertinho da arena, de cabeça inchada, mas confiantes. Dali Grêmio, um abraço do meu amigão Ronaldo Minho, família Minho, que são queridões, tudo gremista, moram do lado da arena, são tão gremistas que moram do lado da arena ali e estão sempre na audiência conosco aqui no Nos Acréscimos. Também tem mais mensagem chegando. A mídia de uma outra rádio estava vendendo a versão de que o Inter deu causa à confusão na zona mista e foram pegar a súmula. O juiz cita o Mike e o Renato como causadores de toda a confusão. Não sabem o que dizer agora. Tá aqui a mensagem do nosso ouvinte, nosso telespectador, que é o Marcelo, ligado com a gente. Vamos falar na sequência sobre toda essa confusão. Olá, pergunte para o André Flores o que ele acha dos jogadores do Inter terem pedido arrego no gauchão. É o nosso querido Thiago Rocha Moisés. Nosso amigão, vamos falar sobre isso em seguida. Todo mundo quer a polêmica, mas a gente vai começar o nosso debate com as imagens. Me dá as imagens aí, por favor. Como diria José Luiz da Atena, as imagens dos melhores momentos do Grenal 417. 1-0 a vitória para o Internacional. Primeiro tempo foi bem fraco, né, senhores? O primeiro tempo, vamos dizer assim, que foi devagar. Foi uma pelada, né? Principalmente no meio campo, né? Foi bem complicado. Na minha visão, o Grêmio jogou, né? Além do Kahneman, o Everton e o Maicon, não entrou em campo o Luan e o André. Então, eram menos 5 titulares, né? É muito complicado, né? Mais o Jael, né? Também. Mas seria uma peça importante. Foi um jogo muito brigado no meio, né? O juiz também falhou, não sei se nós temos na imagem aí. Teve um carrinho por trás ali no meio campo que ele deu só amarelo, num contra-ataque do Patrick. O Inter foi um jogo muito brigado no meio, o juiz acabou permitindo muito contato, mas o Inter mostrou que fisicamente está muito recuperado, vê que o nosso time é muito mais brigador fisicamente e deu para ver que o nosso zagueirinho ali, ainda bem que ele não jogou na Copa do Mundo, assim, tinha sido outro 7-1. Falhou no gol, falhou no ataque, foi mal nos dois lados. Então, acho que o Inter mereceu vencer também, mas uma coisa que tem me preocupado é que o Inter, quando tá ganhando, daqui um pouquinho ele cede para vir um pouquinho mais para trás e vai deixando. O Grêmio pode ver que teve as suas melhores oportunidades. Não foi um lance casual, mas as melhores oportunidades do Grêmio foram justamente depois do gol do Inter. Então o Inter veio muito, recuou demais. Acho que esse é o gol que o Jeromel
perde, né? O Inter acabou... Mas mérito pro Lomba também, Não, né? realmente, Uma Lomba grande defesa, mas a 1 metro de distância não pode errar o gol. Mas daí é o cacuete. Aí não tem o cacuete, né? O Jeromel não tem o cacuete. Cara, né? jogador de futebol não pode errar um gol meia distância do gol. Meu zagueiro? Não importa, pois Mas esse aí, o gol que o Jeromel errou, o D'Alessandro errou contra o Mazembe igual, e o cara é da função. O Sobis também errou. O Sobis também errou, é verdade. E foi mal, né? Foram mal, né? Eu acho que o Jeromel tá perdoado, zagueirão, né? Muito mal naquele jogo. O gol do Denilson também. Mas a questão é, o Inter veio muito pra trás a partir do momento que fez o gol. E isso acaba atrapalhando, né? O Inter tem feito isso, aconteceu, e tu vê que no mesmo jogo do Flamengo também, o Inter fez o gol, veio pra trás, tomou o gol, 1 minuto depois fez o gol. E depois ele acabou não tendo, o Inter, claro, não há o que se queixar, o Inter é líder, né? Claro que existem sempre algumas coisas, eu acho que isso também, psicologicamente, nós temos que melhorar um pouco o nosso time. Eu acho a questão física, né, que tu mencionou, acho que faz sentido até, porque eu acho que o Inter tem a grande vantagem que o São Paulo também tem, de certa forma, o Corinthians teve ano passado, foi campeão, que é mental e fisicamente totalmente focado no Brasileirão, né? Nós gremistas estamos reclamando muito da ausência de Everton e Kahneman, que para mim é uma palhaçada, a data FIFA atropelar o meio do campeonato. O time que tem jogador de seleção é punido por isso, mas eu acho que Jael e Maicon também é uma punição pelo time ser competitivo e jogar Libertadores, e daqui a pouco o jogo tenso, gol no último minuto, e Maicon já tem 30 e poucos, e daqui a pouco estoura, né? Então, acho que realmente os times que estão focados no Brasileirão, e eu tenho essa teoria, a partir de agora, com esse calendário, os campeões brasileiros nunca mais serão os melhores times do Brasil. Começamos já com o Corinthians, tinha o Grêmio no mínimo, que era melhor que o Corinthians, mas tinha mais time que era melhor que o Corinthians, e é o calendário punindo os mais competitivos. Corinthians passeou ano passado no Brasileirão, passeou. Especialmente no primeiro turno, né? Exatamente, passeou, que depois até deu uma rateadinha e tinha gordura para queimar. E o Corinthians não era o melhor time do Brasil. Eu acho que São Paulo, Inter... Ele muito cedo na Copa do Brasil, né, o Corinthians. Exatamente. Exato. Isso acabou favorecendo o Corinthians no brasileiro. É verdade. E o São Paulo e o Inter, até talvez o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro acho que não engrenou, mas seriam beneficiados também nesse sentido. Eu acho que são times que realmente têm essa questão física e até concentração emocional, mas... Lucas, eu acrescento ao Inter e ao São Paulo, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras como fortes candidatos ao título, mas que estão focados também na Libertadores, né? Embora o Palmeiras tenha um grupo espetacular. O Palmeiras tem essa vantagem. O Palmeiras, ele tá vindo rastejando. Com o Filipão chegando. Filipão, ele tá vindo no meio do mato, rastejando, e se de repente acontecer alguma coisa na Libertadores de cair, o Palmeiras vem pra superfície pra... Tem uma questão times, que a gente às vezes não se dá muita conta, que é o seguinte, o calendário brasileiro, na verdade, ele tem 8 meses. Porque a primeira fase da Libertadores da Copa do Brasil são sempre contra adversários muito fracos. Então, na verdade, o campeonato começa em abril, né? As fases finais dos estaduais ali, os mata-mata dos estaduais, e o Campeonato Brasileiro, e aí sim a Libertadores. E dali, de abril até dezembro, chega a ter 60 jogos. Dificilmente um jogador vai conseguir jogar mais que 40, 42 jogos nesse período. Fisicamente, isso é da fisiologia. Claro. E aí, quanto mais pra frente vai os times na Copa do Brasil e na Libertadores, menos ele vai ter condições de esse jogador também jogar 20, 25 rodadas do Campeonato Brasileiro, que é um pouco mais da metade. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, então os caras jogar 25 rodadas e 12 partidas na Libertadores... Não, ele já deu a cota do ano. Ainda tem que jogar 8 na Copa do Brasil. E a intensidade também tem o fator da intensidade de uma partida de Libertadores, a intensidade de uma... Emocional até, desgaste emocional. Uma oitavas, já quanto mais começa a funilar, né, mais a reação do corpo ali, a tensão, a pressão mata. Então é muito complicado. E uma coisa que eu tava pensando hoje de tarde, assim, que eu tava ali pouco antes de começar o Grenal, eu tava pensando assim, e eu torço para que isso aconteça, que ninguém dispare. Não interessa se é o Inter, não interessa se é o Grêmio, não interessa se é o Cruzeiro, São Paulo. Esse ano a gente tem que tentar proporcionar um dos melhores campeonatos da era dos pontos corridos, sabe? Que ninguém dispara. No momento que disparar, vai perder a graça. Sim. Então, se ficar nesse nivelamento ali, 3, 4 pontos, 2 pontos, 1 ponto, outro passo, vai chegar dezembro, vai estar todo mundo infartando, todo mundo morrendo do coração, sabe? Aí vai estar adrenalina. Aí que vai estar a graça do campeonato. Com certeza, bem observado pelo Márcio. Quero só fazer uma justiça, André, antes de a gente continuar falando do jogo, em relação à arbitragem, ao árbitro Péricles Bassóis Cortez. Eu até fui crítico quando ele foi escolhido para ser o árbitro. Eu defendo que Grenal tem que ser árbitro da Federação Gaúcha de Futebol,
Eu acho que nós temos os 2 melhores árbitros do Brasil, Anderson Daronco e o Leandro Voaden, e porque conhecem bem a aldeia, as particularidades, embora haja polêmica sempre entre os torcedores. Só fazendo uma justiça rápida do Péricles naquele lance ali, André. Naquele lance foi uma falta do Tassiano, né? Não sei foi o Tassiano no Patrick. E ali, de acordo com a regra de faltas, ele impediu um ataque promissor do Internacional e foi uma falta temerária. Então ele mereceu justamente o cartão amarelo. De acordo com a regra. Carrinho por trás é expulsão. Não, isso é um mito. Isso é um mito. Na regra 12 de faltas incorretas. Eu não acho que faltaram alguns amarelos pro Inter. Eu acho que não. Quebradinha de contra-ataque. Me surpreendeu. Eu até fiz um comentário até pesado de entrevista para a Rádio Acústica ontem pro nosso amigo lá, o Voltaire Santos. E eu critiquei a arbitragem, até fiz uma brincadeira, né, de mau gosto, sendo que o único Péricles bom é o do samba. Nem o Chamuça como técnico e nem o Bassões como juiz. Com todo o respeito, porque eu sou aluno da escola de arbitragem aqui da federação, me perdoem os professores. Mas eu acho que ele fez uma ótima arbitragem. Hoje ele conseguiu ter uma boa autoridade disciplinar no jogo, se manteve o controle, tanto que a confusão só aconteceu pós-jogo, né? Os primeiros lances do jogo, ele já chegava, sai, dava pra fazer a leitura labial dele e a expressão dele, tipo assim, ele não queria dar assunto. O negócio era com ele ali, tentando tomar rédea. Eu acho que o erro pode ser um pouco passivo. Eu tenho 2 lances, mas ele não comprometeu o jogo. Vou ver quando eu chegar em casa com calma. Não passou por ele, com certeza. Claro que não. Tem 2 lances que eu gostaria de ver com calma. Um é aquele cartão amarelo no Nico ali, eu achei esquisitíssimo, assim. Achei que não foi pra tudo aquilo. E o outro foi o gol de impedimento. Já me disseram que foi. Eu sempre tenho a tendência de achar que quando é gol do Inter não foi. Tava impedido. Eu não vi, acho que não foi, mas... E sobre o Nico, mas eu tava vendo o jogo pela televisão e eu não lembro qual foi o comentarista que disse assim, tem que ver a intenção, né? E pelo visto o árbitro interpretou que houve intenção, já que ele deu amarelo. Não, só um pouquinho. Se houve intenção é pra expulsão. Sim. O cara deu um soco na cara do outro. Eu acho que ele interpretou que não houve intenção, mas que um braço sobrou no rosto meio por acidente. Orelha, na verdade, né? Então assim, pra mim o amarelo é com certeza certo. Sim, e a discussão é assim, se foi com intenção é vermelho. Sim. Porque foi um soco na cara do... Ele não teve uso de força excessiva, pra ser bem didático, daí mereceria o cartão vermelho. Ele ampliou demais o espaço, bateu com o braço na orelha do Ramiro, né? Então pra mim ficou de bom tamanho também o cartão amarelo. Pode ser. Mas o vermelhinho não ia ser crime. Tu ia gostar, né? Ele lance parecido depois é um cartão pro Luan, na verdade. Mas eu tendo a achar que esses lances, cara, eles são o futebol é um jogo de disputa por espaço, ainda mais um clássico, e pela posse da bola. Eu tendo a achar que isso, a não ser que tenha tido uma intensidade para derrubar um jogador bem fornido ali, derrubar e sair rolando, como aconteceu. Se não, isso é um lance, até falta, mas não é um lance para dar cartão e tal, porque isso prejudica muito a própria disputa do jogo. Eu acho que esse é a questão que eu vejo é essa. Não foi a intensidade para tudo aquilo que aconteceu. Então, eu acho que isso a arbitragem brasileira, nós sofremos o efeito Neymar. Acho que isso a arbitragem brasileira ainda sofre muito. Sim. E eu acredito que o árbitro, claro, o cara sempre fica naquela dúvida se podia ter dado um cartão, mais ou menos. Mas também não passou por ele. Acho que o Inter passou num domínio psicológico que ele teve no início da partida. Ele mostrou que assim, nós não vamos perder. Sim. Isso também já tinha acontecido no outro Grenal que nós ganhamos no Gauchão. O Inter desde o início da partida mostrou assim, nós não vamos perder. Nós entramos hoje para... Tem um vídeo que viraliza isso, toda vez que tem Grenal do Guinha Azul, diz assim, hoje nós não vamos entrar para jogar, nós vamos entrar para matar e para morrer. Parece que o Guinha Azul foi no vestiário hoje, tem ido no vestiário para falar isso. Isso tem sido importante, né? Porque o Inter acabava aceitando muito fácil a derrota e foi assim até no ano passado, foi assim em 2016. Tipo, se conformando que como se perder fosse um resultado natural, que não é. Com certeza. Mais mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp da nossa RDC TV, o RDC Zap, o Caco Garcia, tricolor de Porto Alegre. Parem com essa conversa fiada. Ficou escancarado que o cara apitou para o Inter. Ficou escancarado. É a opinião do Caco Garcia, tricolor de Porto Alegre. Valeu, respeitamos a tua opinião. A gente traz a nossa aqui ao debate. Aqui é Lei de Gil, tá valendo? Então, participe à vontade conosco, traga a sua opinião. A gente tem muito assunto para falar. Eu quero destacar com o André e com o Alex a defesa do Inter, a qualidade dos zagueiros. Marcelo Lomba, o Grêmio que sofreu gol, mas não perdeu o controle, continuou. Mas isso é papo pro nosso próximo bloco. Em instantes a gente retorna para você e compartilhando à vontade a nossa transmissão via live no Facebook, Twitter, YouTube e participando conosco aqui do Nos Acréscimos da RDC TV. A gente volta já.
Estamos de volta ao vivo com Nos Acréscimos e a repercussão completa do Grenal 417. O Inter venceu por 1-0, gol do Edenilson. E essa é a sua RDC TV. Você participa à vontade conosco pelos canais 24 e 524 da NET e pelas nossas lives no Facebook, Twitter, YouTube e site da RDC TV. Compartilhe à vontade aí, mande a sua mensagem, mande a sua opinião que ela vai passar aqui no rodapé do nosso vídeo, além também da sua mensagem via WhatsApp. Número aqui no seu vídeo é o nosso RDC Zap para você participar à vontade conosco. Boa noite, Júlio. Manda um abraço para os alunos do curso de arbitragem da Federação Gaúcha. Abraços, Márcio de Portão. Grande presença, um abração para o Márcio e para todo o pessoal lá da arbitragem do curso da Federação Gaúcha de Futebol. O Thiago Moisés também mandando mais corneta aqui pro André Flores, mandando aqui as imagens da polêmica aí pós-jogo que a gente vai falar na sequência aqui no nosso programa Nos Acréscimos, hoje recebendo André Flores e Alex Antônio pela bancada colorada e do lado tricolor, Lucas Von Silveira e DJ Márcio Ferraz. Alex Antônio, a tua visão sobre a defesa do Internacional, que tá fantástica a atuação. Rodrigo Moledo, a quem nós muito criticamos algumas vezes, pelo esforço, pelo investimento que o Inter fez em repatriá-lo, tá dando conta do recado, tá soberano a defesa, e o Vitor Cuesta, hoje os dois foram praticamente impecáveis, né? Impecáveis, exatamente. Eu sou um dos colorados que tinha um certo receio quando o Danilo Fernandes se machucou, e tô muito feliz, principalmente com o nosso goleiro, né? O Lomba tá merecendo demais essa fase que ele tá passando aí. E a defesa de um modo geral. Um time bom começa com um bom goleiro. Eu acho que a gente está bem servido. E Victor Cuesta, monstro, tá, na minha humilde opinião, tá jogando demais. E a defesa do Inter tá consolidada, né? A gente está muito feliz mesmo. Se, por outro lado, tem uma carência nas laterais, né? Sempre teve o Sim. Inter, né? Não conseguimos consolidar um lateral esquerdo, um lateral direito, mas a defesa, na minha opinião, tá demais, tá bem servida aí. E essa qualidade defensiva passa também, André, pela presença do Rodrigo Dourado, que recuperou muito seu futebol, né? Hoje fez mais uma bela partida. Eu acho que o Inter conseguiu fechar bem ali, a casinha fechou bem o meio-campo. Nós tínhamos problema com os laterais, às vezes não conseguiam marcar. Tivemos problema no primeiro Grenal do Beira-Rio esse ano, com o Dudu ali na lateral. Então acho que o Inter fechou bem o lado, conseguiu fechar bem esse sistema com 3 volantes também. Protegeu bem. Eu sempre brinco que um dos melhores times do Inter que eu vi jogar, não mais conquistou títulos, mas melhor formado, era Bolívar, Índio, Álvaro, Marcão, Guinha-Azul, Magrão e Edinho. Ou seja, era um ferrolhão lá atrás. E a partir disso... o Celso Rotti na Casa Mata. Não, o Celso Rotti sempre foi um péssimo técnico no Inter. Essa é uma realidade. Ele teve bons trabalhos no Grêmio. No Inter sempre foi um péssimo técnico, num jogo importantíssimo, histórico. Ele já foi muito mal, ele não podia nunca mais ter treinado o Inter a partir dali. E eu não tô nem falando do Mazembe, eu tô falando do Grenal do 5-2, quando tava 4-0 de show o Fabiano. Pra botar o Espíndola. Então o Celso Rotti não podia nunca treinar do Inter, mas nem vamos falar de coisa ruim, hoje é dia de falar de coisa boa. Ali então o Inter fechou bem a defesa. E a partir do momento que ele fecha a defesa, ele começa a ganhar, a se alçar a ganhar. E fala, ganhar por uma bola, mas vai se organizando para ganhar. Primeira coisa para ganhar é não perder, né? E a nossa defesa tem sido muito eficiente. O Lomba ter entrado no time, assim, foi o grande final. Danilo saiu do time e o time melhorou. O Nico entrou no time e o time melhorou. O D'Alessandro saiu do time e o time melhorou. Porque foi ganhando mais conjunto. Então isso, às vezes, o infortúnio também parece uma coisa ruim e acaba ajustando, né? Ajustando para uma peça que às vezes a gente até nem espera. Do lado tricolor, Lucas Von e DJ Márcio Ferraz. Hoje, particularmente, eu esperava um protagonismo maior do Luan, considerando a ausência do Everton, que hoje é o melhor jogador do Grêmio, do Kahneman, do próprio Michael, né, que é um construtor, mesmo sendo um volante, as jogadas principais começam com ele, e o Luan acabou não correspondendo, foi até sacado mais cedo, para surpresa nossa do Jean-Pierre, que entrou muito bem, né? Entrou muito bem. O Luan, cara, eu acho que o Grêmio tem que tomar muito cuidado com uma coisa que é comum acontecer quando o time ganha títulos, né? Que é uma acomodação, porque antes tinha aquela coisa, o time era inquieto, queria, né, quebrar o jejum, depois queria América, e agora parece que já conseguiram. E eu acho que o Luan ficou meio depressivo ali, porque ele tinha um momento muito bom de ir para um grande da Europa, ou médio assim da Europa, tanto é que ele recusou lá o Spartak, achando que tinha coisa melhor por vir, fez uma grande Olimpíada também, além dos títulos com o Grêmio. De repente a coisa não aconteceu, as propostas não chegaram,
ele meio que já conquistou, chegou no topo ali com o Grêmio, né? Ganhou a América, foi eleito o melhor jogador da América. E aí parece que ele tá, não é consciente, né? Ele não tá assim, de saco cheio, tirando o pé. Pode estar desmotivado. Mas eu acho que inconscientemente ele e outros jogadores do Grêmio talvez possam estar nesse momento um pouco ressaca, sabe? Sim. Mas tu vê assim, eu não sei se eu concordo, tá? Mas hoje nos meus grupos de WhatsApp, muitos gremistas me falaram indignados que acharam o Inter com mais vontade no Grenal. Aquela coisa, sofria corneta, um minuto de silêncio, sim, Grêmio campeão, Inter Série B, e daqui a pouco esses jogadores estão ali com aquela pilha e isso reflete em campo. E isso é inadmissível se acontecer, né? Eu acho que o Grêmio tem que ter muito cuidado para evitar. O Renato é o cara para conseguir injetar esse ânimo na gurizada ali no vestiário, porque jogador bom, jogador ruim é do jogo. Agora, entrar menos motivado que o adversário no Grenal, né? Ou menos concentrado, sim, acho que essa é a palavra, porque ninguém tá menos, quero ganhar menos que eles. Todo mundo se esforçou, lutou, quis ganhar. O salário que ele ganha, com certeza eu estaria. Mas de repente uma concentração um pouco diferente, que até o Grêmio apresentava isso em jogos do Brasileirão, com a cabeça da Libertadores, sabe? Hoje não foi o caso, hoje não tem jogo da Libertadores na semana que vem, na terça ou alguma coisa do tipo, então eu acho que pode ser uma ressaquinha, assim, sabe? E o Luan, além dos títulos, uma ressaquinha de tipo assim, putz, perdi um timing ali, sabe? Eu não sei até o próprio fato do Everton, ele ter visto o Everton estrear na seleção na sexta-feira. Que era pra ser ele, né? Era pra ser ele, tá perdendo lugar na fila. Vai saber o que se passa na cabeça do guri, né? O próprio Arthur, que surgiu depois dele, foi pro Barcelona. Ele era o cara do Grêmio. O melhor do Grêmio é o Luan. Daqui a pouco surge o Arthur do nada, Barcelona. Isso. Daqui a pouco o Everton, que já tava ali com ele, reserva do Pedro Rocha, seleção. E o Pedro Rocha, né? Pedro Rocha também, né? Mas o Pedro Rocha foi no lugar dele, né? Porque ele recusou a proposta do Spartak, achando que tinha coisa melhor por vir Mas enfim, cara, eu só tô, suposições aqui, claro. Eu não sei o que se passa. Porque o Luan já viu que tem muito talento e realmente ele não tá na sua melhor fase esse ano inteiro, principalmente depois da Copa, talvez. Então, a gente cobra, às vezes, porque sabe que dá pra cobrar, né? Sabe que dele dá pra esperar alguma coisa, né? Agora o Jean-Pierre entrou muito bem, né, Márcio? Olha, o Luan jogou aproximadamente um pouco mais de 60 minutos no jogo. Sim. E o Jean-Pierre, de 5 a 10 minutos, desenvolveu o que o Luan não desenvolveu em quase uma hora, um pouquinho mais de uma hora de jogo. O Luan, para mim, sempre foi uma interrogação, né? Ele nos trouxe alegria, nos deu os títulos, né? Fez gol, fez tudo, mas, tipo assim, ele, para mim, ele sempre foi um cara, assim, que ele me passou aquela interrogação. Porque, tipo, tu não sabe, ele tá ali no jogo, aí uma hora ele pode estar dormindo, tá assim, tá, sabe? Como ele pega a bola, vai lá, dribla 2, 3, faz um gol de cavadinha no goleiro. Então, é complicado. E é como o colega do lado falou aqui, tem toda essa parte também, né? Tá lá ele protagonizando no time, aí surge 1, 2, 3, pega esses 3 aí, e os 3 vão para outro mercado, futebol, grana, né? Hoje em dia, né? Até existe a ambição, né? Aquela cobiça do cara, da fortuna. Então, tipo, poxa, é super complicado. E ele tá ali, né? Tipo assim, poxa, eu vou morrer no Grêmio, né? O que vai acontecer, né? Então, é mais ou menos isso. E sobre a questão do jogo, já não é o primeiro Grenal que eu vejo um Inter entrando firme, dividindo bola, sabe? Querendo jogar, né? E o Grêmio ali, né? Eu acho que tirando o Grenal que a gente ganhou no Beira-Rio, que foi o último Grenal que realmente o Grêmio mostrou tá afim do jogo e teve sua superioridade e ganhou o jogo. Sim. Os outros também, né? E aí, então, tipo assim, hoje eu vi um Grêmio jogando a bola ali e tal, mas tipo assim, descompromissado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tinha medo. Nos meus grupos de WhatsApp eu falava, olha, eu rezo pra não tomar uma sapeca hoje. Faltou aquela agressividade que o Everton tem dado, né? O Everton tem destoado nisso, que ele pega a bola e consegue ser vertical, consegue ser agudo, né? O Jael também, quando entra, faz essa diferença. Mas é que o Jael é um cara que adquiriu... O Jael, o Renato conseguiu colocar nele anime, conseguiu colocar em motivação. Sim. A torcida, ele tem a torcida pra cima dele, assim, do lado dele. Então, o que acontece? Ele quer mostrar, ele também quer se tornar, né, essa figura, essa peça-chave pro time. Se a gente for pensar, o Grêmio antes da era Renato, do Roger, era muito criticado pelo sangue frio, pela de repente não tá ali com aquela gana. E aí chegaram Kahneman e Edilson, 2 caras que injetaram, e Renato depois, né? Os caras que injetaram esse ânimo na equipe. Bom, o Edilson saiu,
O Kahneman segue, o Renato segue. E o próprio Maicon, que era um cara criticado, ele evoluiu muito na questão anímica, a questão de virar o capitão. Ele chegou a ser questionado numa época se tinha que ser o capitão. Hoje em dia ninguém discute. O Maicon pegou a abraçadeira de fato, assim, né? E aí não tava Maicon, não tava Kahneman. O próprio Luan, que é um cara que, apesar de parecer meio tímido, às vezes ele faz de botar um dedo na cara, o Jael. E aí não tinha ninguém. E aí o time tava ali meio gurizado. Aí uma gurizada entrou, que entrou até bem, mas às vezes, sem sabe? Liderança, né? Não tinha uma referência. Eu não concordo assim. com isso, na verdade. Eu vejo assim, futebol, ele é. Preparação física emparelhou demais o futebol. É por isso que os caras, não tem mais ninguém bobo. Não, na verdade, a preparação física emparelhou demais. A gente vê isso até no gauchão. Mesmo que o Grêmio ganhe com relativa tranquilidade, ele não ganha mais de goleada de todo mundo, porque ele emparelhou muito o futebol. Os placares foram ficando, inclusive, mais curtos, menos dilatados por causa disso. E eu acho que isso, a vontade acaba se sobressaindo, porque é muito parelho fisicamente. Então, aquele que está com mais vontade, com mais gana de vencer, acaba, via de regra, tendo mais resultado. E a gente vê isso muito claramente. Você discorda do Chiesa também? Não, porque eu acho que... achou exatamente isso. Não, eu concordo com que o Grêmio, mas eu acho que o Grêmio não tem motivo para não estar. É isso que eu tô dizendo. Os jogadores do Grêmio, e o que eu discordo mas é isso. Uma dividida... De grana, acho que não é deliberado, acho que é inconsciente, mas sabe? eu penso o seguinte, um jogador, e talvez isso falte a cobrança, até mesmo da torcida e coisa, essa compreensão, porque a gente imagina que o jogador ganha um salário, ele não ganha um salário, ele tem um contrato. E o contrato, ele jogando ou não jogando, por todo o tempo do contrato. Então o Luan, ele tem um salário, poderia ter um salário maior, mas ele tem um contrato milionário, uma mega-sena. Cada contrato que ele tem com o Grêmio é uma mega-sena. Porque ele tem aí 48 meses de um baita salário. E se o Grêmio quiser mandar ele embora amanhã, não é como qualquer trabalhador que recebe um aviso prévio. Então eu acho que isso falta a cobrança. E isso que eu acho que o que eu discordo é que o Renato, em algum momento, eu acho que ele está pensando assim, hoje a entrevista dele foi sintomática disso. Não, o Grêmio podia ter ganho, jogou melhor. Não, o Grêmio não jogou melhor. O Grêmio não teve nenhum momento da partida assim, amassou. O Grêmio, quando estava atrás, correu mais atrás para tentar empatar. Então, essa soberba não é uma palavra boa, mas essa confiança de que vai ganhar a qualquer minuto, é que eu acho que a partir de um determinado momento, o Grêmio se perdeu. E se tu vê o jogo contra o Estudiantes, foi justamente o contrário. O Grêmio saiu atrás e ele conseguiu amassar, porque lá não foi assim. Sim. Então, acho que isso... resultado, o Grêmio tem essa confiança de que ele vai jogar e ganhar. E não vai acontecer. E não tem acontecido. Foi assim quando foi eliminado a Copa do Brasil. Foi assim no primeiro jogo lá na Libertadores. Deixa eu aproveitar essa questão que o André levanta da entrevista coletiva do Renato, porque esse é um outro ponto muito polêmico. Pós-Grenal 417, eu quero parabenizar os torcedores, 44.176 torcedores. Eu quero os parabéns pro Renato. Renato é de aniversário. Também, parabéns. Eu quero dar bater palma. 56 anos, parabéns pro Renato. Quero mandar meus parabéns. Independente não é do o ícone clubismo do futebol, é o maior personagem do futebol brasileiro, um dos maiores do mundo. Pode ser. Ninguém... Olha, antes, não é o maior, antes dessa última passagem dele como técnico no Grêmio, eu comparava ele ao Zico, porque o Zico foi maior enquanto jogador e tal. Mas o Renato, somado à carreira dele como jogador e técnico, não há comparação no futebol brasileiro. Ninguém chega perto, somando o que o Renato fez pelo Grêmio, jogador e treinador. Nem vou contar a Copa do Brasil que ele ganhou com o Fluminense e tal, foi só pelo Grêmio. Não tem nenhum clube comparando do Brasil, jogador e técnico. Nenhum clube do Brasil do futebol. pode dizer assim, a gente vai tirar o Pelé do jogo. Não, mas o Pelé, o personagem inteiro é menor que o Renato. O Romário. Respeito a opinião, mas é bem difícil. Pro Santos, olha o que o Renato... Não, fala pro futebol de um modo geral. Não, falando pro clube. Não, pro clube sim. Qual é o clube que vai dizer assim, esse cara fez isso por mim? Quem é o clube que pode dizer... Falcão, o Pelé, o Zico. Sim. Eu acho que ninguém tem o Renato. Pra clube, perfeito. No Brasil não há. No Brasil não, como personagem do clube, né? Tu está dizendo. Exato. E entre os maiores do futebol. Aí sim. Aí eu coloco questão de personagem do futebol. Claro, aí ele perderia para outros, mas pro Romário, com certeza. Sim. Mas para um clube, para aquele clube, não há. Não há, até porque ele... E essa questão da confiança, porque a entrevista coletiva do Renato, que foi bastante polêmica, eu falava dos torcedores, porque não houve hoje nenhum conflito dentro do estádio. Sempre tem confusão na rua, estação de trem, infelizmente, né? Acabou sendo comum isso, infelizmente. Mas no estádio foi um Grenal pacífico, torcida mista deu show outra vez. Só que houve uma confusão dentro do vestiário e a gente vai mostrar as imagens agora aqui na tela da RDC TV. Imagens
que nós obtivemos aí através do colega Eduardo Gabardo, repórter da Rádio Gaúcha. Ele gravou com o seu celular na hora da confusão. A gente tem áudio também? Por favor. Essas imagens... É o Michael na porta do vestiário. Para contextualizar para o nosso telespectador que não acompanhou antes, foi o seguinte: acabou o jogo, as duas equipes nos seus vestiários, um de frente para o outro, e os jogadores do Inter foram para a porta do vestiário do Grêmio cantar algumas músicas de corneta, de provocação, comemorando a vitória do Inter. Os jogadores do Grêmio reagiram, houve um princípio de confusão, e essa confusão ficou ainda mais acentuada quando o Renato saiu do vestiário e tentou entrar no vestiário do Inter, segundo ele, para parabenizar o Odair Hellmann. Só que os seguranças do Inter imaginaram que o Renato iria agredir os jogadores do Internacional e aí chegaram a pegar, a imagem não mostra, mas há relatos de colegas dizendo que um segurança pegou o Renato pelo pescoço, inclusive. Houve um confronto físico mais acentuado, bastante confusão. O Maicon e o D'Alessandro também se agrediram verbalmente e foi toda uma confusão, infelizmente, cenas lamentáveis, né, para jogadores de futebol. O vestiário do Grêmio é aqui à direita. Isso. O vestiário do Inter é à esquerda. Um de frente o Renato não tinha nada que vinha ao vestiário do Inter, ele está muito certo, segurança de não deixar ir lá mesmo. E se os jogadores do Grêmio se ofenderam, me desculpa, com todo respeito, mas é uma idiotice. Porque os jogadores do Grêmio fizeram musiquinha do Minuto de Silêncio, tiraram fotinho pro Twitter com a mão dos 5 quando ganharam o Grenal. Agora, querer impedir que um clube que ganha o Grenal na sua casa comemore... Que legal, tem segurança. Mas daí tu pode concordar que eles corneteiem e eu posso concordar que eles se irritem, tá todo mundo no seu direito. Mas eu acho que ele não tinha nada que ir ao vestiário do Inter. Ele pode se irritar. Não, ele não pode. Tu acha errado o Renato querer parabenizar o Odair? Não, eu acho errado. E acha certo os caras ir lá provocar os jogadores do Grêmio. Ele tem que ir lá no vestiário. Ele disse que foi lá parabenizar o Odair. Bom, mas a gente não chegou a ver porque não deixaram, né? Mas ele não tinha nada que fazer lá. O local de trabalho dele é outro. E por que os jogadores do Inter estavam lá no seu direito de cantar a musiquinha no seu espaço, dentro do seu vestiário, eles podem fazer, no seu local de trabalho, os jogadores do Inter podem fazer o que eles quiserem. Não, na porta do vestiário do Grêmio. Não. Olha a imagem. É só tu olhar. É só tu olhar essa imagem. O vestiário da esquerda do Inter. Eu só tô vendo o jogador do Grêmio tentar vir pra cá. Mas é que ali já tinha fervido que suco, né? Mas não existe nenhuma imagem de jogador do Inter na porta do vestiário do Grêmio. Não, só todos os relatos. Não existe nenhuma imagem. E olha, me desculpa, qualquer então todos os jornalistas mentiram. Eu não duvido, mas eu não tô vendo nenhum. Eu gostaria de ver a imagem. Eu tenho certeza que haveria uma imagem dos jogadores do Inter na porta do Grêmio. Não, é que as portas são frente a frente, elas têm ali uns 4 metros de distância. Então a conclusão é que o Renato errou em lá parabenizar o seu rival. Não tinha nada aqui. Os jogadores do Inter acertaram em ir provocar os rivais. Essa imagem nesse exato momento, ali atrás mostra os jogadores do Inter pulando, cantando. E aqui tem os jogadores do Grêmio tentando invadir o vestiário. Eu não sei quem é esse jogador aqui, ó. É o Paulo Miranda. Mas ele tá ali tentando. Me desculpa. Ele não tá com uma cara de quem tá indo lá dar muito parabéns. Isso aí já é a reação da ação. Isso aí é uma cena pós, já tem segurança, já tem. Foi o que eu disse. Jornalista. Eu gostaria de ver o jogador. Eu não vi nenhum jogador do Inter lá. Agora, Lucas, pra te provocar a ti e o Márcio, tá? Eu condeno qualquer agressão física, isso não pode acontecer. Mas a corneta, no caso, o Grêmio em outro momento, não foi saudável aquilo? Um minuto de silêncio, por exemplo. Eu não condeno nem um pouco os colorados. Eu só discordo do amigo ali, porque ele condenou o Renato e parabenizar o Odair. Eu não condeno nem um pouco. Eu acho que assim, ó, quando os gremistas falam assim, o D'Alessandro apita jogo. O D'Alessandro não está errado a apitar jogo. Tá errado o Grêmio deixar ele fazer isso e principalmente o árbitro do jogo deixar, entendeu? Então, assim como eu também não condeno os jogadores do Inter provocarem o do Grêmio, como eu não condenei as 1000 cornetas que o Grêmio fez, o minuto de silêncio, mãozinha com 5, é tudo do jogo, é tudo saudável. Agora, há uma ação, há uma reação. É do jogo os caras provocarem, é do jogo receberem o contra-argumento, entendeu? A resposta da provocação. Só que daí juntou segurança, juntou todo mundo e aconteceu esse pequeno caos. Que assim, ó. Ninguém tem notícia certo. Também do Renato indo lá dar parabéns quando perdeu o outro Grenal. Mas é que na real o Renato tinha que dar parabéns. Esse papo de parabéns. Esse papo de parabéns. Não, mas tu acha que o protocolo. O Renato desapita, os técnicos o Renato ia fazer o quê? Ia lá agredir. E o Renato foi. Não, desculpa. Sozinho no vestiário. Ele ia botar a capa dele, esperou e entrar no vestiário do Inter e bater em 50. Existem 2 lances antecedentes. O primeiro é o seguinte: o Renato poderia ter cumprimentado o Odair lá dentro do campo. O Renato foi lá no meio da confusão que deu dentro do campo.
porque deu a confusão dentro do campo. Começou no campo. O Renato estava lá. Por isso que ele foi ao cumprimentar o Odair. E depois os jogadores do Grêmio tentam invadir a área de trabalho dos jogadores do Inter. Tá ali as imagens. Mas tem uma outra. Agora, existe uma outra. O Renato tentou inventar 10 desculpas para isso, que ele ia cumprimentar. Depois ele tentou inventar que tem uma mensagem do WhatsApp guardada desde maio. Sim. Ele tentou falar, não sei, na verdade é tudo uma desculpa tentar assim, justificar uma coisa que não devia ter fazer. Vamos lá, mesmo que o Renato não tenha ido cumprimentar o Odair, o Renato tá sendo malandro, ele foi lá largar uma corneta ao Odair. Não, cara, ele foi lá tentar... Ele foi fazer o que os jogadores do Inter fizeram. O Renato... Estaria 1-1. Só que o Renato foi gravateado, Renato... foi feito com o Renato que nenhum técnico do Inter sofreu na história do Olímpico ou da Arena. Nunca nenhum segurança do Grêmio encostou em um treinador do Inter. O Renato foi, sabe-se lá se foi para fazer corneta, que seria sadio, porque os jogadores do Inter tinham feito, seja lá para dar parabéns pro Odair, seja lá para mandar uma receita de bolo de fubá pro Cuesta, não sei, mas seja lá o que ele tenha sido tentar fazer, tirar o Luan do bolso ele dele. foi gravateado e agredido. Ele pode ter ido lá tentar tirar o Luan do bolso do Cuesta, parece então que ele eu não tava posso lá. achar certo que o Renato tenha ido lá ao vestiário do Inter e sido agredido pelos seguranças do Inter. A confusão não parou por aí. A isso confusão não parou por aí, porque teve a entrevista coletiva depois, teve mais polêmica. A gente precisa fazer uma parada bem rápida e na sequência, no nosso último bloco, a gente vai falar um pouquinho mais dessa polêmica nas nossas considerações finais aqui do Nos Acréscimos, que volta já. Estamos de volta com Nos Acréscimos ao vivo, pegando fogo pós-Grenal 417, aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, também pelo site, pelas lives no Face, no Twitter, no YouTube da nossa RDC TV. Participe, compartilhe à vontade conosco. Antes do nosso intervalo, a gente falava da polêmica da briga no vestiário e essa polêmica se estendeu porque o Renato Portaluppi, em sua entrevista coletiva, ao responder o questionamento de um colega da imprensa, disse que o Maicon cobrou o D'Alessandro naquele tumulto ali, dizendo: depois não adianta vocês virem pedir arrego. Palavras do capitão Maicon para o ex-capitão D'Alessandro. E aí o Renato ampliou que isso era uma questão que ocorreu há 5 meses, no outro Grenal, dentro do próprio Beira-Rio, mas que ele não iria entrar em detalhes. Nesse exato momento da entrevista coletiva, muito polêmica, Odorico Roman, ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, colocou em sua conta do Twitter esta mensagem que a gente vai ver agora aqui na nossa tela, as palavras fortes do Odorico Roman. Para quem não entendeu a fala do Renato, profissionais do Inter pediram para o Grêmio não humilhá-los quando estavam caindo pelas tabelas no gauchão. Só digo isso, postado às 6:30 da tarde, no exato momento que Renato Portaluppi se pronunciava na entrevista coletiva. E isso rendeu muito mais. O presidente Romildo Bolzan não quis entrar em detalhes, disse que não iria falar sobre esse assunto em respeito à ética do vestiário, que se fala no vestiário fica no vestiário, e ele não poderia ampliar isso. Mas o Renato deixou bem claro o seguinte, que ele não iria permitir com que alguém zombasse, tirasse onda do Grêmio enquanto clube, enquanto instituição. E ainda provocou os colorados, dizendo que o Inter deveria surfar na onda do momento, porque logo o mar vai secar. Estão fazendo uma bela campanha, mas onda só se tira com títulos. Palavras fortíssimas. Certo, Painato. Tá certo, Painato, porque é o seguinte, futebol é dinâmico. Hoje tu pode estar bem, tá lá, tá na liderança. É 1, 2 pontinhos. Daqui a pouco, o nosso time já entregou um campeonato com 11 na frente. Te lembra? 11 Sim. pontos na frente, o Rote conseguiu entregar um campeonato. Em São Paulo, né? Então não adianta, filho. É dezembro. Eu quero ver dezembro. Ó, o bracinho assim, ó. A gente vê bracinho, fogo de artifício, papelzinho pra cima. Legal. Ó, vou participar, vou apoiar, vou dar os parabéns. Agora, colocação. Eu posso fazer uma crítica ao Renato, aos jogadores do Grêmio, ao Grêmio como um todo. Faça, à meus vontade. ídolos, Renato Portaluppi, o Romildo. Romildo é um querido. Ele esteve com a gente no Bunker Tricolor, o programa que eu faço na internet também. Esteve com a gente na segunda-feira passada. E é um grande cara, tudo mais. Mas é o seguinte, na minha opinião, o fato de o Inter ter pedido arrego pro Grêmio é o maior fiasco do estado. Superou o Mazembe de longe, assim. E a minha crítica ao Grêmio, falando sério agora, é uma crítica dupla. A crítica 1, a ter dado arrego. Porque aqui, ó, o Grêmio é lutador de MMA, indo pra briga de rua, querendo intervalo e gongo e não pode chutar nos lugares. Não, velho. Uma briga de rua não tem regra.
quando que o D'Alessandro ia nos dar arrego, quando que no momento que eles estavam bem, a gente estava mal, ia rolar esse papinho. Então assim, ó, primeiro, dar o arrego que o Inter pediu para não humilhar. Porque aqueles 3-0 lá da Arena já disseram que o Renato pediu para tocar bola, depois de uma conversa com o D'Alessandro, que podia ser 4, 5, 6, e depois no jogo do Beira-Rio o Grêmio já teria entrado mais de boa, né? Porque já estava com a classificação virtual encaminhada. Então, crítica 1, se realmente deu o arrego solicitado, tá errado. Crítica 2, não ter exposto isso a público. Olha só, galera, o Inter nos pediu um arrego. Porque isso é uma Zembe da nova era. É pior. Mas é um arrego, pior. Uma carta na manga. Eles foram tão ingênuos. Como é que o presidente é muito político, ele é muito querido, mas assim, então tudo bem, Romildo se preserva, o Renato já é mais malandro, já poderia ter dado uma letrinha mais direta. Os jogadores, o Michael agora vai xingar o D'Alessandro, que depois não adianta pedir arrego. Por que na época não disse assim, gurizada, vocês não sabem da última. Olha aqui meu WhatsApp. Então, assim, ó, todo mundo sabia nos bastidores que rolou esse pedido de arrego, mas assim, agora a coisa ficou oficial, o Dorico tweetando, o Renato falando, o Michael discutindo com o D'Alessandro ali. Esse é o termo. Agora, por que não falaram assim, ó, vamos fazer um outdoor com esse pedido? Mas é um arrego, só uma pergunta, é um arrego de futebol ou de corneta? Deixa eu te falar três coisas sobre os dois pedidos. Primeira coisa, o Inter deu arrego pro Grêmio 2 vezes, o D'Alessandro principalmente. Quando nós metemos 4-1 no primeiro tempo, lá com o Tite em 2008, e nós não esquecemos, o D'Alessandro aquele gol de fora da área, lindo. E no segundo tempo o Inter parou, não fez mais gol, podia ter tocado 8. Eu acho que o Inter deu um arrego, o Tite pediu pra tocar. Eu acho que na final do Gauchão, quando nós tocamos 4-1, e as imagens do Marcelo Groy de joelho lá, e o Inter correndo e tal, também, lá em Caxias, também o Inter deu um arrego. Só que esse pedido de arrego, o Inter, ali, coisa de boleiro. Eu duvido que exista esse pedido de arrego, eu duvido, porque eu duvido que um jogador, um cara competitivo que nem o Renato, vá dar isso. Primeiro que eu duvido. E segundo que eu duvido que um jogador de futebol profissional com uma folha de 10 milhões que nem o Inter, que nem tem o Grêmio, fosse fazer isso. E eu quero dizer outra coisa pro Dorico Roman, que ele deve estar nos assistindo. Essa conversa, ele ouviu de um amigo imaginário dele, que contou pra ele isso. Não existe. O Internacional não é muito grande para ter pedido arrego. E eu duvido que um jogador de futebol profissional fosse pedir arrego. Isso é uma conversa de algum amigo imaginário buscando alguma popularidade em rede social. Isso não acontece, isso não existe. Jogadores de futebol profissional não vão pedir para não se humilhar. Mas olha, mas o que é isso? Isso não existe. O Internacional é o maior vencedor desse clássico, é o dono desse clássico. Tem 157 vitórias hoje contra 130 derrotas, 131 empates. O Internacional não pede arrego. O Internacional tem 20% a mais de vitória que o rival. Como é que o Internacional vai pedir arrego? Isso não existe. Isso não existe. É um assunto polêmico demais. Eu quero só, Júlio, mandar um abraço, que eu sei que nós já estamos nos finalzinhos. Estamos já nos acréscimos do Nos Acréscimos. Eu preciso mandar um abraço. Rapidamente. Eu mandar um abraço pra Bárbara, pra Manu, pro Bento, filho dos meus amigos Lucas, Cristiano e Davi, que foram comigo hoje, pro Marcelo Thyssen, pro Márcio Carrijo e pra toda a minha turma dos Dementes São João. Isso, Dementes? Dos Dementes São João é meu grupo de amigos desde o tempo do colégio. Que tem toda a corneta do futebol. É só Dementes. E mandar um abraço e dizer que o Internacional hoje se consolidou como líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso foi... Tá sonhando com o título. Ganhar um Grenal sempre é muito anímico. Para ganhar o título, nada nos impede de sonhar. Valeu, André. Até o próximo domingo, obrigado. Até a próxima oportunidade. Alex Antônio, um prazer te receber aqui. Valeu, bem-vindo sempre. Agradeço o convite, agradeço demais o convite. Aproveito para desejar uma boa semana para todo mundo e espero que daqui 14 rodadas estejamos novamente aqui para comemorar o título. O mar não vai secar de acordo com o Renato. Não vai secar. Vamos pro Paraná de ônibus ou de carro, só tem que decidir. Você tem que decidir isso aí. Valeu, Alex. Bem-vindo sempre. Lucas, pena que passa rápido demais, a gente tem muito assunto para tratar. Bem-vindo sempre conosco. Pô, obrigado aí pelo convite, um abraço a todos mais uma vez e dizer pros gremistas que o Tetra vem sim, o Tetra da América. E o Tetra que vai nos obrigar, por inclusive, a largar de mão a última rodada do Brasileirão, vai ser os reservas dos times de aspirantes, porque nós vamos estar indo para o Mundial com a revanche marcada com o Real Madrid. Agora sem Cristiano Ronaldo. Sem Cristiano Ronaldo e dessa vez vai dar. Valeu, Lucas. DJ Márcio Ferraz, prazerzão sempre, obrigado. Queria abraço rapidinho. Vai lá. Filho Miguel, filho Vicente, Rafael Steclo, grande Paulo Cadroli, Guinter Mumbá, o pessoal aqui, Dani Soares, o pessoal que tá assistindo aí, Paulo Canabarro, meu padrinho. Beijão pra vocês aí, boa semana. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E seguinte, ó, dá-lhe grego, vambora. Valeu, grande DJ Márcio Ferraz. Nos resta agradecer a você pela sua audiência em mais uma edição do Nos Acréscimos, com a produção da jornalista Fê Favaz,
toda a equipe técnica da nossa RDC TV, e eu passo a bola agora para o Cadu Oliveira, porque esse debate continua pegando fogo. Noite de repercussão do Clássico Grenal é aqui na RDC TV, com 2 toques especial de domingo. Muito obrigado pela sua audiência, fique conosco durante toda a semana, interage em nossas redes sociais pelo Instagram, Facebook, @NosAcréscimosTV e, claro, aqui na nossa RDC TV. Muito obrigado a todos, uma excelente semana, me segue lá no Twitter, @Julio_Lemos. A gente volta no próximo domingo com mais toda a repercussão e outra rodada do nosso Campeonato Brasileiro. Tem Grêmio com projeção para Libertadores na outra semana. Tem muito futebol. A bola não para nunca. Sempre rolando com futebol para você que, assim como nós, é apaixonado. É aqui no Nos Acréscimos. Muito obrigado, um grande abraço e humildade sempre. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.